Nuno Moreira, o português está fazendo a sua estreia, levantou a cabeça, belíssima enfiada de bola. Ryan dominou na entrada da área, apontou, tirou, guardou. Gol do Vasco! E vem o Vascão de novo. É no bafafá, é no tumulto. O Vasco tá sufocando o Laranjão da Baixada. Levantamento pra área, Pablo Verrete subiu pra cabecear. Opa, guardou. Opa, não valeu a pênalti. A camisa do Verrete, me parece que está rasgada, minha gente. É pênalti, marcador pro Vasco da Gama. Vem Coutinho pra cobrança de pênalti. Caminhou, calmamente, apontou, guardou. Gol do Vasco! Um belíssimo gol na bochechinha, na rede, no canto direito do goleiro, que chegou a triscar os dedos na bola, mas não conseguiu. 2-0 Vasco. O Vasco quer jogo, o Vasco vem procurando, 2-0 ainda na primeira etapa, o Vasco quer liquidar a fatura. Felipe Coutinho na entrada da área, ajeitou, apontou de fora da área, golaço! Gol! Felipe Coutinho! Que golaço, uma pintura de fora da área, a la Copa do Mundo, fazendo lembrar aquele belíssimo gol diante a Suíça. Little Couto, Felipe Coutinho acertando um balaço, uma bola colocada no ângulo esquerdo do goleiro, sem chance de defesa. Ele já havia marcado um belíssimo gol diante a Portuguesa da Ilha, agora volta a marcar diante o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. 3-0 Vasco ainda na primeira etapa, hein? Olha, se o Nova Iguaçu não abrir o olho, pode levar uma goleada histórica esta noite aqui no Engenhão, viu, minha gente? Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos. Boa tarde nessa tarde de quinta-feira, né? Meus amigos, tudo de bom para todos nós, que Deus nos abençoe. Estamos juntos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Logo de cara quero pedir perdão para vocês, não consegui me fazer presente ontem aí à noite ou barra madrugada, né, depois do jogo do Vasco. Sabe por quê, meus amigos? O jogo do Vasco acabou e eu estava deitadinho ali, vendo bem tranquilo no meu conforto. Eu falei, daqui a pouco eu levanto para gravar. Aconteceu algo inusitado comigo. Eu fechei o olho e quando eu acordei já eram quase 5 da manhã. Por isso eu não trouxe o Madruga Vasco aqui para vocês ontem, tá? Não é que eu desanimei, não é que aconteceu nada não. Estou sendo verdadeiro com vocês, eu dormi mesmo, tá? Literalmente eu apaguei, eu sofri um apagão assim, ó, buf. Algo que não acontecia comigo há muito tempo, que é bom, viu? Não sei se você já tiver esse apagão gostoso, que você dorme, que você relaxa de verdade. Foi o que aconteceu comigo. Eu acho que a vitória do Vasco por 3-0, ainda na primeira etapa consolidada, me trouxe uma tranquilidade tão grande que eu consegui, mesmo sem estar planejando, ter uma noite de sono sensacional, tá, meus amigos? Então, é isso aí. Logo de cara, olha só, vocês viram no início, né? Coloquei para vocês aí os 3 gols do Vasco, uma narração especial. Vocês sabem quem fez aquela narração ali? Calma, não é narrador famoso não. Ele é muito amador assim, sou eu, meus amigos, eu mesmo. Eu fiz uma brincadeira aqui, fiz uma narração bem simplória, sem inventar muita coisa. Uma narração bem simples aí dos 3 gols do Vasco da Gama. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira que eu preparei aí para vocês com esse 3-0 diante o Nova Iguaçu, tá? A gente vai dar início aqui falando, é claro, dessa classificação do Vasco para a terceira fase da Copa do Brasil, mata-mata milionário. A gente vai falar tudo sobre o jogo, sobre as estatísticas, público presente, valores arrecadados pelo Vasco até aqui na Copa do Brasil, a escalação, a performance dos atletas, as substituições. Vamos abrir aspas para os 3 jogadores que
né, que marcaram gols, aí até mesmo o Nuno Moreira, que não marcou gol, mas já deu uma assistência, já falou que o Urubu não é bicho de sete, como é que é? Não és um bicho papão, vai falar sete cabeças, não és um bicho papão, o português já disparou diante o nosso arquirrival aí. A gente vai falar sobre todas essas situações, aí depois a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Bryan Palacios, o atacante do Atlético Mineiro. Vamos abrir aspas para o Paulo Brax. Mais uma vez o Paulo Brax aí, né, citando o Vasco da Gama ao ser aí indagado. E a gente vai falar também sobre o Novo Basquete Brasil. O Vasco entra em quadra no próximo sábado, tá? Então, sem vinheta, sem nada, assim, direto e reto para a gente dar uma recuperada aí do tempo perdido. Nessa tarde de quinta-feira, vamos começar falando, é claro, da classificação, né, do jogo de ontem à noite, né, onde o nosso Vasco da Gama passou de fase. Só que antes da gente falar da partida, o nosso elenco já se apresentou nessa quinta-feira no CT Moacir Barbosa para treinar novamente, viu? Por que isso? Porque o Vasco joga sábado diante o Flamengo. Porque se o Vasco descansa nessa quinta e treina só na sexta, no sábado já tem o jogo, poderiam ali perder o ritmo de jogo, aquela leveza dentro de campo. Então, por isso, o nosso elenco já se reapresentou aí aos treinamentos no CT Moacir Barbosa nessa tarde de quinta-feira, já visando a grande decisão da semifinal do Campeonato Carioca, onde o Vasco precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença do nosso arquirrival para que a gente avance à grande final do Campeonato Carioca dessa temporada, tá, meus amigos? Então vamos lá. Na noite dessa quarta-feira, em um jogo para quase 10 mil pessoas, vamos colocar aí 9 mil para ser exato, 9.351 espectadores, torcedores se fizeram presentes no Engenhão, no Newton Santos. É claro, tem a imprensa, tem o pessoal que trabalha na organização do evento, por isso que eu coloquei aí quase 10 mil pessoas no estádio, tá, meus amigos? Aí o Vasco, esse jogo, perdão, teve a transmissão do Sport TV e também do Premier. É o seguinte, o Vasco arrecadou na primeira, quando avançou para a segunda fase da Copa do Brasil, R$ 1.543.500 foi a renda da primeira fase. Agora, ao passar de fase da segunda para a terceira fase, nosso Vasco arrecadou mais R$ 1.874.250. Num somatório total até aqui, o Vasco já arrecadou R$ 3.417.075,750, tá, gente? Então, esses aí são os valores arrecadados pelo nosso Vascão, já aí por ter avançado à terceira fase da Copa do Brasil. Já são 2 premiações. Lembrando que a Copa do Brasil, os valores da premiação vão aumentando gradativamente. A cada fase que você vai passando, o prêmio fica mais gordo, a premiação fica maior, tá? Então, na terceira fase, o Vasco avançando, o Vasco pega mais um dinheiro aí, e assim sucessivamente, tá? Então, bora lá, meus amigos, antes da gente falar dos jogadores, da escalação, da performance, deixa eu dar uma pincelada rápida para vocês aqui nas estatísticas da partida, tá? O Nova Iguaçu como mandante, o Vasco como visitante, foram 34% de posse de bola para o Laranjão, 66% para o Vasco, 14 faltas para cada lado, nenhum impedimento foi assinalado nesse jogo, 5 finalizações para o Nova Iguaçu, 16 para o Vasco, delas 3 do Nova Iguaçu foram no gol, 4 do Vasco foram na meta e 3 foram gol, né? Então o Vasco finalizou foi bom, hein? 4 finalizações no gol e marcou 3 gols. Cartões amarelos, 3 para o Nova Iguaçu, nenhum para o Vasco. 6 escanteios, 3 para cada lado e nenhum cartão vermelho na partida. Essas são as estatísticas. A escalação do Vasco me surpreendeu um pouco positivamente, porque o Nuno Moreira começou o jogo entre os titulares. Aquilo que eu já tinha opinado, né? Eu falei, olha, eu queria ver o Nuno Moreira começando nessa equipe, e realmente ele começou. Foi a única substituição diferente. O Vasco atuou no 4-3-3 ou 4-2-3-1, como vocês preferirem. Tá, meus amigos? E olha só, a única diferença é que o Vasco dessa vez, ao invés de colocar o menino Zucarello ali no sacrifício como ponta, né, ou enfim, colocar outro jogador ali, algum lateral fazendo dobradinho, o Vasco simplesmente, o Carille, né, simplesmente colocou o Nuno Moreira na dele, ali na ponta esquerda, tá? Então vamos lá, foi o goleiro Léo Jardim,
Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga, João Vitor e Lucas Freitas e o Piton na esquerda. Hugo Moura na primeira volância e Paulinho como segundo volante, saindo para o jogo também. Felipe Coutinho flutuando ali, como a gente gosta de ver. Não no meio campo, também não lá dentro da área, mas na entrelinha ali, jogando literalmente como um meia atacante. O Ryan pelo lado direito, Nuno Moreira pelo lado esquerdo e o Verratti centralizado. Essa foi a escalação da partida. Só para antes da gente falar da performance, vou falar aqui das substituições, tá? O Hugo Moura saiu para a entrada de Jair e também ali o Felipe Coutinho saiu para a entrada do Dimitri Payet. Depois o Paulinho, não, perdão, o Verratti saiu para a entrada de Benjamin Garré e o Paulinho saiu para a entrada do Matheus Carvalho, né? E o Lloyd entrou no lugar aí do Nuno Moreira. Essas foram aí as substituições. O Vasco começou a substituir só aos 17 da segunda etapa, tá, meus amigos? Então vamos lá. Léo Jardim pouco exigido, mas jogando com os pés, está se mostrando cada jogo que vem passando, um goleiro bem consciente, sempre conseguindo ajudar, dar aquele desafogo na saída de bola, sempre que os laterais ou os zagueiros se encontram pressionados pela marcação adversária. O Léo Jardim sempre aparece como um desafogo, seja para espanar a bola para frente ou para abrir nas laterais do campo, desafogando a saída de bola da defesa vascaína. Com as mãos ele não foi ali amplamente exigido. O PH fez mais uma boa atuação, né? Teve uma avenida para ele performar ali do lado direito, subiu muito para ataque. João Vitor e Lucas Freitas não comprometeram, jogaram legal. O Lucas Piton dessa vez voltou a jogar aquela bola que a gente vinha cobrando dele de meses, né? Avançando, pisando na área, chegando no ataque, triangulando, fazendo tabela, fazendo 1-2 ali, né? Fazendo a ultrapassagem para receber a bola mais à frente. O Lucas Piton deu uma mudada na atitude dele. É bem verdade que uma coisa é você performar diante um Nova Iguaçu mais modesto, outra coisa é fazer a mesma situação diante um Urubu, diante um Fluminense, diante aí um Santos na estreia do Campeonato Brasileiro, mas já é uma evolução, tá? Não podemos também achar que está tudo ruim ou que está tudo muito bom, mas a gente viu sim uma grande evolução do Vasco em relação aos últimos jogos, nesse jogo diante o Nova Iguaçu. O Hugo Moura fez um jogo ok, o Jair entrou, notoriamente o ritmo do Jair é mais lento, é bem mais cadenciado, né? O Paulinho Paula, muito bom, né? Na minha opinião, acho o Paulinho Paula indispensável nesse meio campo do Vasco, porque ele é o famoso meio campista box to box, ele é o cara que ajuda quando o Vasco está sem a bola, vai para a entrada da área, vai para o combate, marca, soa, transpira muito. E quando o time tem a bola, ele não só ajuda na armação de jogo, mas também pisa na área adversária como opção no momento de ataque. Então eu venho cada vez mais reafirmando que o Paulinho é muito importante para esse meio campo do Vasco. Quando o Tietê estiver à disposição, eu acho que a gente tem muito a ganhar, né, com esses jogadores performando em alto nível na nossa meiuca. O Felipe Coutinho ontem, indispensável, a gente não pode deixar de falar que ele foi o craque betano da partida, eleito com justiça. O Verratti sofreu 2 pênaltis para que o Daronco marcasse um, que não tinha VAR, né? A zagueirada do Nova Iguaçu achou que ia passar batido, rasgaram a camisa do Verratti, sofreu o pênalti, daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Mas assim, aí o Verratti deixou o Coutinho bater, o Coutinho meteu ali o primeiro gol dele, o segundo gol do Vasco na partida. Mas o Coutinho, não só pelo gol de pênalti, também pelo golaço que ele acertou da entrada da área, aquele gol que é bem a assinatura mesmo, Felipe Coutinho, né? Um gol do jeito que a gente espera, que eu, por exemplo, venho cobrando ele há muito tempo, né? Ele fez um gol, um belo gol, bem parecido também contra a Portuguesa, só que contra a Portuguesa ele precisou ali arrastar a bola, tirando do defensor adversário, do zagueiro, e batendo, mas no mesmo canto. Dessa vez não, bola na área, o Piton colocou a bola na área, o zagueiro do Nova Iguaçu afastou, o Coutinho dominou e meteu um golaço. Mas não só por isso, mas o Coutinho o tempo todo buscando o jogo, aparecendo como opção, jogando mais simples, sem encerar muito, dominando rápido, de cabeça levantada, abrindo aqui, abrindo ali, trazendo pelo meio, abrindo com o Piton na esquerda, abrindo com o PH na direita, dialogando ali com o Nuno Moreira. Gostei muito de ver o diálogo entre Nuno Moreira, Piton e Felipe Coutinho, do meio para a esquerda do lado do campo. Gostei bastante, deu uma ótima dinâmica no ataque do Vasco.
O menino Ryan parece que esse ano de 2025 ele veio para calar a boca dos críticos, no caso eu sou um desses, né? Ryan aí, ó, calando a minha boca, e eu quero estar sempre aí errado mesmo, eu quero criticar o jogador do Vasco e passar um tempinho o jogador do Vasco vir me dar um cala-boca porque eu quero errar feliz, porque toda vez que eu criticar algum jogador do Vasco, o jogador do Vasco der resposta em campo, tá ótimo, significa que o nosso Vasco tá performando, e a gente critica que é pra o time performar mesmo, a gente dá aquela apertada, a gente dá aquela reclamada, aquela cornetada, porque tem que cobrar mesmo, porque se o jogador joga mal, o time perde, e a gente fica ali achando que tá tudo certo, o jogador também se acomoda. Então a gente tem que cobrar para o jogador voltar a jogar. E o Ryan, ele ainda não tinha conseguido ainda ter uma sequência no Vasco. Sequência de gols, tá? De performance, porque ano passado ele jogou vários jogos e não conseguiu performar. Mas esse começo de ano, ele já tá tendo uma sequência de performance. Fez alguns gols ali, é bem verdade, no Sul-Americano, com algumas ajudas dos goleiros adversários, mas fez. Ele não tem nada com isso. Fez a parte dele no Sul-Americano e chegou no Vasco, já é o segundo gol dele numa Copa do Brasil. Marcou diante o União Rondonópolis e marcou agora, abrindo o placar diante do Nova Iguaçu, um belíssimo gol. Ótima, excelente enfiada de bola do Nuno Moreira, jogador que jogou simples, não inventou moda, um passe açucarado para o Ryan. E se fosse o Ryan do ano passado, ali, que se escondia um pouco mais do jogo, que não tinha aquela personalidade, ou o zagueiro ia chegar antes, ou ele ia chutar em cima do goleiro, ou ia acabar errando a finalização. Ontem não. Ele avançou, usou seu porte físico, né, rompeu a linha, adentrou adentro da grande área, cara a cara com o goleiro, foi frio e calculista. Ó, aquele tapinha ali no canto direito do goleiro, no caso, no canto esquerdo do Ryan, no canto direito do goleiro, aquele tapinha no canto, sem chance de defesa. 1-0 Vasco, abrindo o marcador, que já deu tranquilidade para o Vasco conseguir jogar, né, mais tranquilo, com mais leveza no decorrer dos próximos minutos. Eu falo próximos minutos porque logo depois veio um pênalti não marcado pelo Daronco em cima do Verratti, e logo na sequência uma bola na área, cabeceio do Vasco, gol, mas o árbitro já estava em cima, já tinha dado o pênalti, né? Pênalti pro Vasco, o Verratti. Eu juro pra vocês que eu tinha certeza que o Verratti ia bater aquele pênalti, mas o Coutinho foi aí agraciado, o Verratti deixou o Coutinho bater essa cobrança, o Verratti que é o cobrador de pênalti da equipe. Coutinho foi pra bola, né? Não hesitou, não pipocou ali, bateu firme, o goleiro do Nova Iguaçu chegou a triscar o dedo ali na bola, mas não defendeu. 2-0 Vasco. E aí, ainda na primeira etapa, né? A bafa do Vasco, sempre ali com aquela galera que eu falei, com o Coutinho buscando o jogo pelo meio ali, dialogando com o Nuno Moreira e com o Lucas Piton. Naquele abafa, né, o Piton colocou a bola na área buscando o Verratti ou o Ryan para o cabeceio. A zaga do Nova Iguaçu afastou e afastou mal, caiu no pé de quem? Do menino, né, do nosso Felipe Coutinho. Ele dominou na entrada da área e fez aquilo que eu tanto cobrava ele. Aquele chute de fora da área, aquela finalização que ele sabe fazer como poucos no futebol brasileiro. Marcando um belíssimo gol, 3-0 já foi o que bastou. Já carimbou a vitória do Vasco, já carimbada já de uma vez por todas, ainda na primeira etapa aí, né, com esse golaço do Felipe Coutinho. O Benjamin Garré entrou até que legal, o Lloyd não conseguiu alterar o placar nem nada, mas não entrou mal também, mostrou um pouco de recurso aqui e ali, buscando finalização, agredindo o adversário na área, dentro da área do adversário, buscando o jogo, né? Ainda não conseguiu se consolidar, mostrar aquela bola, mas dá pra ver que o Lloyd tem vontade. Tem um estilo diferente, é um estilo mais agudo, de correr mais, né, de buscar uma finalização de primeira, de achar um passe logo ali, né, aquele jogador ali mais, vamos dizer assim, não joga tão de cabeça levantada, mas é mais objetivo. Já o Coutinho joga de cabeça mais em pé, mais erguida, mais inteligente. O Nuno Moreira já tem mais categoria, né? Joga com a cabeça levantada, tem uma triangulação, né? E sabe acelerar o jogo também quando é necessário. E o Garré tem muita qualidade no passe e tudo. O Payet entrou, quase meteu aí 2 gols em 2 ocasiões. Uma vez ele chutou para fora, bateu mal na bola. Outra foi uma cabeçada de frente pro gol ali, quase na marca do pênalti, firme, a bola passou isso aqui da trave, né? Ia ser um golaço de cabeça do Payet, mas no geral uma boa apresentação do nosso Vasco. Eu particularmente gostei muito. Só uma observação aqui,
Depois do jogo, o Paulo Henrique foi direto para a maternidade, né, gente? Isso mesmo, direto para a maternidade, porque a sua esposa, né, a sua digníssima esposa, foi dar à luz ao seu filho, Paulo Henrique, então, que é papai. Parabéns, Paulo Henrique, que Deus abençoe, ilumine você, sua esposa, seu filho, sua família, tudo de bom para vocês, muita saúde, muita alegria para o seu lar, né, gente? Quem tem criança em casa sabe que uma criança dentro de casa é a alegria de qualquer lar, né? É a alegria de qualquer lar, é uma criança, né? Então parabéns para o Paulo Henrique. Agora se tratando, deixa eu ver, já falamos dos jogadores, falando das estatísticas, né? Coutinho foi eleito o craque do jogo, né? O Ryan está evoluindo bastante, conseguindo aí aos poucos assumir esse protagonismo, e digo mais, viu? Se o Verratti não voltar aí a ter aquela raça que ele tinha, se o Verratti não voltar aí a fazer gol com um toque só na bola que nem ele fazia no início, se o Ryan continuar desse jeito, pode ser que o Ryan coloque o Verratti no banco, viu? Porque o Nuno Moreira já mostrou que veio para ser titular, tá? E o Garré tem bola para ser titular também, meu irmão. Então, e se o Coutinho continuar jogando do jeito que tá, não vai sobrar espaço para o Verratti nesse ataque. Por um lado é bom e por um lado é ruim. É ruim porque o Verratti é artilheiro, coisa e tal, vai ficar no banco. Paciência, não está performando aquele jogo ainda. Mas por outro lado é bom. Se a gente vai olhar para o banco, vai ter um Verratti que também é muito decisivo. Então, quem ganha com isso é o treinador e nós, torcedores, com qualidade dentro de campo. Então, o Verratti que não abre o olho, né? Tomara que o Ryan continue evoluindo. Eu já critiquei muito o menino Ryan aqui, né? Já falei muita coisa dele aqui, realmente, ano passado, no início desse ano. Mas, olha, até aqui vem evoluindo e, ó, tá calando minha boca, e continue assim, Ryan, que Deus te abençoe. Eu torço muito para que você dê certo. Quando eu corneto aqui é porque eu fico realmente indignado, mas quando vai bem a gente elogia também e bate palma. Falando em elogiar e bater palma, o Vasco inclusive pode arrecadar um dinheirão, né? Se o Ryan continuar jogando em alto nível o restante da temporada, o Vasco provavelmente vai amarrar essa venda aí em altos valores para o futebol europeu do Ryan. Tá? Vamos acompanhar, que isso é fato, gente. Se o Ryan jogar bem esse ano, ele vai para a Europa, talvez para a Itália, para a França, né? Quem sabe até ali, talvez para a Inglaterra, a gente não sabe. Mas olha, só depende dele. Se o Ryan jogar bem, ele pode deixar o Vasco, tá? E o Vasco pode botar um dinheiro muito forte no bolso. Falando de dinheiro, a gente sabe a situação financeira do clube, uma situação bem conturbada, né, meus amigos? Agora eu quero abrir aspas aqui para o Nuno Moreira, que falou algumas situações, falou bastante sobre a sua estreia, sobre o seu estilo de jogo, falou que ele quer ajudar a equipe, falou que não, o adversário não é um bicho-papão, e tá certo, não tem que arregar mesmo não tem que abaixar a cabeça, né, enfrentar ali de cabeça erguida o nosso arquirrival, porque tem jogo. O Vasco mostrou que tem recurso agora para tentar algo diferente diante do Urubu. Para tentar algo diferente. Então, vou abrir aspas para vocês assistirem. O Ryan falando, Nuno Moreira falando e também Felipe Coutinho. Acompanhe que eu já volto. Sim, muito feliz por ter ajudado a equipe pelo gol, pela vitória, pela classificação. Muito feliz por hoje sair o gol. Contra o Flamengo não saiu, mas hoje Deus me abençoou com esse gol e muito feliz. Olha, é importante o time ter jogado da maneira que foi, o time jogou bem. Construímos a vitória desde o início do jogo, a gente defendendo alto, e isso é importante para a gente elevar a nossa confiança, os ânimos, para chegar sábado, como a torcida está cantando aí, chegar sábado e a gente dá o nosso máximo para reverter o resultado. E aquele segundo gol que você fez lá, fala um pouquinho sobre ele. Eu tive a felicidade de dominar bem ali, então o domínio me deu a oportunidade de chutar com o tempo. E graças a Deus a bola entrou e como eu falei ali na entrevista anterior, o mais importante é a equipe ter jogado muito bem, ter conseguido a vitória, que todo jogo de Copa do Brasil é decisão. Então hoje a gente passou de fase, então estou muito feliz. Obrigada. Não, acho que é claro que facilita, é um grande jogador, sinto-me muito bem a jogar com ele e só posso agradecer a Deus por estar ao lado de pessoas como ele a jogar aqui. O Garré e o Lloyd chegaram, tiveram um pouco tempo de adaptação, você estreando hoje, mas como é que tem sido? O que tem sido mais difícil para você se adaptar e como tem sido jogar tão rápido em jogos tão decisivos, tão importantes? Não, acho que a parte mais difícil, sinceramente, é o calor, mas com os treinos tem corrido bem e tenho tentado adaptar o melhor possível. Nuno, como essa vitória hoje por 3-0 impacta no jogo agora que o Vasco vai ter contra o Flamengo, o principal rival?
Acho que vai nos dar mais confiança, eu acho que fizemos um grande jogo e é isso que temos que levar para o jogo do Flamengo. Você fez sua estreia hoje com o Vasco, saiu muito aplaudido pela torcida, esperavam uma exibição tão boa assim no primeiro jogo? É assim, eu trabalho para ter exibições destas e o meu único objetivo é ajudar o Vasco e fico muito feliz que tenha saído bem. Ô Nuno, para você o que representa ter o seu nome gritado logo na sua estreia, né? Você tendo a oportunidade de estrear como titular diante da torcida, tendo uma boa atuação e a torcida gritando o seu nome, quer dizer, realmente te abraçou desde o primeiro momento. Como é que você se sente para um jogador que vem de fora ter esse acolhimento logo de cara? Sim, eu acho que é muito importante. A torcida, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, foi muito boa comigo, tem-me dado muito suporte e eu fico muito agradecido pelo apoio que eles têm dado. Você já estava aqui no jogo anterior, você pôde ver de perto um Vasco e Flamengo e agora vai ser um Vasco e Flamengo no Maracanã, esse sim decisivo, né, para a final. Queria que você falasse um pouco o que você já sentiu, o que você entendeu que é esse clássico e como você vê o Vasco diante de um time que hoje tem o peso e a força do Flamengo. Sim, eu acho que é um jogo intenso, duas grandes equipas a jogar e eu espero poder ajudar também. Não acho que seja nenhum bicho-papão, nós hoje mostramos que temos muita qualidade e estou muito confiante que podemos reverter o resultado. Você já estava aqui no jogo anterior, você pôde ver de perto o Vasco e Flamengo e agora vai ser um Vasco e Flamengo no Maracanã, esse sim decisivo, né, para a final. Queria que você falasse um pouco o que você já sentiu, o que você entendeu que é esse clássico e como você vê o Vasco diante de um time que hoje tem o peso e a força que o Flamengo tem. Sim, eu acho que é um jogo intenso, duas grandes equipas a jogar e eu espero poder ajudar também. Não acho que seja nenhum bicho-papão, nós hoje mostramos que temos muita qualidade e estou muito confiante que podemos reverter o resultado. Show de bola, né, gente? É isso aí, então, já falamos do jogo do Vasco, o Vasco passou de fase, tudo certo, tudo ok. Agora eu quero falar com vocês aqui do jogo contra o Flamengo, né? O Vasco joga no próximo sábado, 15-6 no Maracanã. Acredito eu que a torcida do Vasco agora passou esse negócio de carnaval, passou tudo isso aí, feriado, muita gente estava fora do Rio, muita gente que é de fora que vem para o Rio para ver jogo, tá passeando com a família, retiro daqui, passeio dali, festa de lá e coisa e tal, cada um curtindo o carnaval do seu jeito, o feriado do seu jeito, né? Então acho que passado tudo isso, né, e também agora o time mostrou uma resposta diante do Nova Iguaçu, eu acho que agora a torcida do Vasco vai fazer a parte dela e vai lotar o setor destinado para nós no Maracanã. Tá? E o Vasco só depende de si mesmo, tá, gente? O Vasco só depende de si próprio aí para poder buscar esse avanço, essa vaga na final, né? Diante do Fluminense, né? O Fluminense já enfiou 4-0 ali no primeiro jogo, né? Se o Walter Redondo não abrir o olho, toma mais uma taca aí do Fluminense no outro jogo da semifinal, né? Acho que agora a questão mesmo é definir aí o próximo adversário do Fluminense, né? Se vai ser o Vasco ou se vai ser o nosso arquirrival, o Flamengo, né, gente? Tomara que o Vasco passe, né? Tomara que o Vasco passe. Eu acho que se o Vasco consegue abrir o placar no início, ali nos primeiros 20 minutos, conseguir abrir o placar, né? O Flamengo, como tem a vantagem de 2 resultados iguais, vai ficar naquela. Se vier para o jogo de uma vez, eles podem fazer mais um gol e tumultuar a vida do Vasco, né? Mas se eles ficarem também recuados, se levarem um gol, podem tomar o segundo e ficar ruim para eles. Então, isso tudo está na mão do Vasco. Só que eu tenho para mim que o nosso arquirrival, ainda mais porque está jogando no Maracanã, eles devem vir para cima no início do jogo, tá? É minha opinião. Eu acho que eles vão vir para cima no início do jogo para tentar fazer um gol, porque aí é o seguinte, se eles fazem um gol no início, aí joga pressão para nós, porque aí a gente tem que fazer 3, né? Porque aí vai estar 2-0 no agregado para eles. Entendeu, meus amigos? Então, o Vasco vai ter que ter muita atenção nos primeiros 15, 20 minutos, uma marcação muito encaixada, uma doação tática de todo mundo, um comprometimento tático de todo mundo, desde o goleiro até o centroavante, né? Vai ter que jogar inteligente na saída de bola, sem a bola, não pode dar espaço para o meio-campo do Flamengo, nem para os laterais que são muito agudos, seja o Alexandro, seja o Wesley, né? Enfim, tem ali o Varela, tem o Pulgar, os caras têm qualidade, o Gerson, então a gente não pode dar espaço para eles. Agora, por outro lado, se o Vasco encontra o primeiro gol logo nos minutos iniciais da partida, a situação muda, porque aí a torcida do Vasco inflama no Maracanã, né, para empurrar o time,
E o Vasco fala, pô, vamos que dá. E aí o Urubu fica naquela, se for para cima toma mais um, complica. E se ficar recuado também, né, a gente pode tentar espetar um contra-ataque. Então assim, na minha opinião, o Vasco tem que fazer de tudo para tentar achar esse primeiro gol no início, mas não pode ir de qualquer maneira também. Porque se for de qualquer maneira e toma mais um gol, aí, né, como eu já mencionei, embola toda a situação. Então, um jogo muito tático, eu acredito que vai ser um jogo muito estudado de lado a lado. E tem tudo para ser um jogo ainda mais quente do que o primeiro jogo. Espero que a arbitragem esteja ligada para não comprometer que nem comprometeu no primeiro jogo, dando muito cartão amarelo, porque o cartão amarelo inibe os jogadores de marcação de darem uma entrada mais dura, né? Vamos ficar ligados nisso aí, mas o Vasco só depende de si mesmo. Se tratando agora do mercado da bola, meus amigos, a gente sabe, tem a informação que circula, eu até trouxe para vocês aqui também, do atacante colombiano Bryan Palacios, né? Ele é do Atlético Mineiro e tem um acerto, né? O Vasco espera o Campeonato Mineiro se findar para que o jogador se apresente aqui no Rio. Mas o Paulo Brax concedeu aí uma entrevista ao pessoal do News Colina, tá? Não sou eu a fonte dessa informação, vem do @News Colina. Então vamos abrir aspas para o Paulo Brax. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Recebemos uma proposta do Vasco. Fizemos uma contraproposta. O Vasco fez mais uma. Temos um pré-acordo, mas não está fechado. Se concretizar, será um empréstimo com opção de compra. Então o Paulo Brax confirmando mesmo que tem um acordo, né? Ambos os clubes e os jogadores estão ali apalavrados. Segundo o ex-dirigente do Vasco e hoje no Atlético Mineiro, Paulo Brax, o Vasco fez uma proposta, o Galo fez uma contraproposta e o Vasco veio com uma nova proposta, né? Isso é normal, até aí normal de negociação. Proposta daqui, não aceita, manda outra, aí manda outra contraproposta, aí o outro manda uma outra, até chegar num denominador comum. Até aí, ok, normal, faz parte, né? Aí ele falou que, assim, tem um pré-acordo, mas não está fechado. Então, gente, o que eu tô achando? Que é muito mimimi do Atlético Mineiro, tá? A gente vem notando nos últimos anos que essa parceria com o Atlético Mineiro e com o Palmeiras é só na arquibancada, tá? É só entre os torcedores da Galocura com a Força Jovem ou da Mancha Verde lá do Palmeiras com a Força Jovem. Porque entre as diretorias não tem toda essa cordialidade assim. Tem muita cordialidade quando é para o Vasco ajudar eles vendendo jogador para eles. Aí eles tratam o Vasco que é uma maravilha. Mas quando é o contrário, a coisa não costuma ser bem, sabe? Eles dão sempre uma engrossadinha aqui, querem pedir um valor mais alto ali, e o Vasco tem que parar de ficar dando bobeira para esses times aqui no Brasil. Não interessa se é o Galo, se é o Palmeiras, não interessa nem se é o São Cristóvão, ali vizinho do Vasco. Quer comprar, paga a multa, não tem que abrir a perna para ninguém, não pode mais ficar dando mole para essa galera, porque ninguém dá mole pro Vasco. Porque agora eu tô vendo aí, eu senti nessa fala do Paulo Brax, eu senti aí uma certa, tipo assim, se não tiver nada melhor, vai para lá. Eu senti isso, gente. Eu senti assim, ó, se não tiver nada melhor, vai para lá. Mas se aparecer algo melhor, a gente, sabe? Eu entendi isso. Então assim, Bryan Palacios tem qualidade? Tem ali, sabe fazer, cortar para dentro, fazer o facão, finalizar. Tem uma certa velocidade, tem um sprint. Mas assim, será mesmo que vai chegar aqui para poder tumultuar, para roubar vaga, para brigar, para botar Ryan no banco, botar Lloyd, botar Nuno Moreira no banco? Não sei. Não sei, sabe? Então assim, eu acho que é muito mimimi, sabe? Sem necessidade. Então eu acho que o Vasco não precisa também ficar passando por algumas situações, é minha opinião. Depende também do valor, né, que vai ser esse empréstimo, quanto o Vasco vai pagar de salário para o atleta, né? Mas vamos acompanhar então essa situação aí. Agora, se tratando do Novo Basquete Brasil, meus amigos, ó, o Vasco recebe aqui no Rio, em São Januário, no próximo sábado, às 5 horas da tarde, o São Paulo. Isso mesmo, a bola vai subir pelo Novo Basquete Brasil. Os ingressos já estão à venda, então, sábado, 5 da tarde. Agora complicou, né? Porque também, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Vou falar uma coisa aqui pra vocês, hein? Alô, diretoria do Vasco. Vocês não podiam tentar marcar esse jogo para sábado de manhã, diretoria do Vascão? Poxa, ou para ali 9 da noite, no ginásio, ou domingo de manhã, poxa, porque sábado
vai acabar o primeiro quarto, para o segundo quarto do jogo, o Vasco vai estar entrando em campo contra um Flamengo no Maracanã em semifinal de Campeonato Carioca. Pô, numa boa, eu moro aqui no sul do estado do Rio, tá, gente? Quando eu falo aqui no Rio, porque a gente fala pro Brasil inteiro, né? Mas eu moro aqui a 2h30, 3 horas do estádio do Vasco, de São Januário, aqui de carro, né? Mais ou menos isso que dá. Mas eu moro aqui no Rio. Então o que acontece? Se eu vou ver um jogo, se eu tô no Rio no sábado para ver um jogo, em vez de eu ir lá em São Januário para ver Vasco e São Paulo de basquete, pô, é claro que eu vou no Maraca ver Vasco e Flamengo, pô. É claro, é óbvio, né? Então assim, eu achei, faltou um pouco aí, não sei, não tô criticando, porque às vezes tem a questão da Liga Nacional de Basquete, tem um calendário, tô criticando a diretoria do Vasco não, sabe? Mas o que eu tô dizendo é que falta um pouco de tato, não sei quem seria aí o responsável. Se é a Liga de Basquete ou se o Vasco não fez questão, sabe? Alguém é responsável por colocar essa data. Quem foi o responsável por colocar o jogo nessa data e nesse horário, eu acho que faltou um pouquinho de tato, entendeu? Porque você divide o torcedor do Vasco, mas aí é uma divisão covarde. Qualquer um vai querer ir assistir um Vasco e Flamengo do que ir assistir um Vasco e São Paulo de basquete. Ainda mais no calorão que tá fazendo o Rio para ficar dentro do ginásio, né? É melhor ficar no Maraca, né? Lá no Maracanã é muita gente, mas lá ventila muito mais também. Não sei, essa é minha humilde opinião, tá, gente? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Hoje à noite a gente se vê, tá? Para falarmos do nosso Vasco e trazer mais atualizações aqui para vocês. Um abraço, tamo junto e valeu, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!